Quem trouxe a sua Bíblia pode levantá-la assim, por favor. Olha que mar de Bíblia muito bonito, não é? Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola de Pedro, nos distanciando um pouco do texto escolhido para esta celebração, mas que está correlacionado com o tema geral. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Por gentileza, abra sua Bíblia. Nós vamos ler os versículos de número 9 e 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quem achou, diga amém, meus irmãos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler o 10 juntos? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados, nós desejamos, com a ajuda do Espírito Santo, estar dando um destaque a esta expressão, povo adquirido. Vamos falar sobre a igreja como propriedade de Deus. Estamos diante de uma das epístolas do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que foi um dos 12 escolhido a dedo por Jesus, e que escreveu esta carta, segundo boa parte dos estudiosos, entre o ano 60 e 63 depois de Cristo. E o tema principal que levou o apóstolo Pedro a tratar dentro desta missiva foi falar sobre o sofrimento por amor de Cristo. Donald Stamps, o comentarista da Bíblia Pentecostal, nos ajuda a entender que Pedro escreveu esta carta para trazer alento aos cristãos do primeiro século, que, conforme iam revelando a sua fé nos diversos ambientes da sociedade, eles sofriam represálias, sofrimentos, perseguições e muitas agruras por professarem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não deviam se admirar por causa da ardente prova que estariam passando, porque o apóstolo Pedro nos diz que se pelo nome de Cristo somos vituperados, bem-aventurados somos nós, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Diga amém, meus irmãos. E dentre os assuntos que o apóstolo Pedro fala, ele trata da igreja como a propriedade do Senhor. Diga comigo, igreja, mais forte, igreja, propriedade de Deus. Glória a Deus. Essa expressão propriedade que ele destaca no versículo de número 9, o dicionário nos diz que significa algo que se possui, que se tem a posse exclusiva. Propriedade também é um bem. Ainda por extensão, propriedade significa aquilo que pertence a alguém de forma legítima. Para o apóstolo Pedro, segundo a narrativa das Escrituras, o ser humano, ele é propriedade exclusiva de Deus. E nós podemos destacar, à luz do conteúdo escriturístico, que o ser humano é de Deus por duas vezes. Primeiro, ele é de Deus por direito natural. Deus fez o ser humano, ele é o criador dos seres humanos. E quando o criou, o fez para ser
o regente da criação e imprimiu nele a sua imagem e semelhança. E essa expressão imagem e semelhança, ela tem 4 desdobramentos. Por exemplo, o homem possui a imagem natural de Deus. Deus é pessoa, razão, emoção e vontade. E fez o ser humano pessoa, logo imprimiu nele a sua imagem natural. Mas também o segundo desdobramento é que Deus é um ser social, ele vive em grupo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma, ele imprimiu essa imagem social no homem e fez o homem para viver em bando, para ser um ser gregário. Por isso que mesmo tendo feito Adão, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Fez uma companheira. O terceiro desdobramento da imagem de Deus no homem é a imagem moral. Deus tem valores como honestidade, como justiça, como alegria, dentre outros. E quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele comunicou a sua imagem moral também ao homem. E por fim, a quarta faceta da imagem e semelhança de Deus no homem é que Deus é espírito e deu ao homem também um espírito. Fez o homem do pó a parte material, mas soprou-lhe em suas narinas o fôlego da vida, lhe dando a substância imaterial. Portanto, todos os seres humanos são por direito de criação de Deus. Diga amém. Mas, para aqueles que já foram resgatados pelo sangue, nós nos tornamos de Deus segunda vez, de forma que Deus, Ele é o nosso dono por direito de criação e por direito de resgate. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado: você é de Deus por direito de criação e por direito de resgate. Glória a Deus. Deus nos criou e nos resgatou. Vamos usar essa frase como uma frase evangelística esta noite. Diga bem forte, igreja: Deus nos criou e Deus nos resgatou. Alguma coisa aconteceu na criação que foi preciso Deus resgatar. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito. A expressão que Moisés usa durante os dias da criação, que é um período de 24 horas, a expressão hebraica Ion, significa dizer, no final do texto, aquela expressão linda que Deus diz: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E no sexto dia, diz assim: e viu Deus que era muito bom. Toda a criação de Deus é boa, inclusive o homem. Eclesiastes 7:29 está escrito pelo sábio que Deus fez o homem reto. No entanto, alguma coisa aconteceu, alguma coisa perturbou a criação, alguma coisa trouxe corrosão, corrupção, alguma coisa manchou, provocou detrimento, um vírus entrou no sistema. E esse vírus é o pecado, que é um ato voluntário que o homem cometeu contrariando a vontade de Deus. E essa expressão pecado, ela tem várias conotações nas Escrituras, e uma delas é errar o alvo. A partir de então, da queda do homem, ele ficou alienado de Deus, ele foi afastado do Criador, ele deixou de conviver em uma perfeita comunhão
com o Criador. E se nós abrirmos as páginas da Bíblia, nós vamos conferir esta verdade. No capítulo 3 do livro do Gênesis, confira comigo, versículos 23 e 24. O Deus Santo expulsa o casal daquele lugar de extrema comunhão que era o Éden, ou era no Éden. Diz assim: o Senhor, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aquele lugar de comunhão foi perdido, e Deus ainda lacrou a porta, colocou 2 capangas, 2 querubins e uma espada inflamada, vedando o acesso à presença de Deus. E na verdade Gênesis é somente a base de sustentação da doutrina de que o homem passou a ser alienado de Deus. O capítulo 53, versículo 6 de Isaías, o profeta olha para as multidões e diz: cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. É esse o quadro de todos os que nascem depois de Adão. Ainda em Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação. A atualizada diz: divisão entre vós e o vosso Deus. Paulo, nas páginas do Novo Testamento, em Romanos 3 e 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, a história não termina só com a queda. Eu vou repetir isso esta noite. Se a Bíblia terminasse ou apenas dissesse o que Deus fez e o que o homem causou, nós não estaríamos aqui. Mas a história não termina com tragédia. A história não termina com derrota. A história não termina com a queda. A história termina com o projeto de resgate colocado em prática. Glória a Deus. E a Bíblia mostra, queridos irmãos, Deus e o seu projeto de resgate do ser humano. Quando eu olho para a Bíblia e começo a ver o caráter de Deus e o plano de Deus sendo revelado, eu fico boquiaberto. Porque normalmente nós esperamos uma necessidade surgir ou um problema acontecer para pensarmos na solução. Deus não. Deus é previdente, que vem da palavra previdência. Ele vê por antecipação. Por isso que João, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8, diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Parece-me voltar àquela parábola do filho pródigo, que quando ele voltou para o pai disse assim: trazei o bezerro cevado. Ora, todos os bezerros eram cevados. Um bom fazendeiro cuidava do seu rebanho. O que dá a entender é que quando aquele filho pediu para sair, o pai disse: separa um bezerro e alimenta ele de forma diferente. Por quê? Porque esse vai ser o bezerro do reencontro. Quando ele vier, eu não vou querer qualquer bezerro não, eu vou querer aquele que eu cevei, que eu alimentei. Veja, o homem tinha pensado em se afastar e o pai já tinha separado o bezerro para o momento do reencontro. Aí João disse que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Diga comigo: Deus tem a solução antes do problema.
O apóstolo Paulo, um homem que recebeu uma compreensão dos mistérios de Cristo tão grande, ele diz assim em Efésios, veja na sua Bíblia, capítulo 3, versículo de número 9. O 8 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho, olha que coisa linda, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O plano estava lá no oculto, mas quando chegou o tempo, Deus revelou o seu projeto de resgate. Diga comigo, resgate. A expressão resgatar significa libertar alguém a preço de dinheiro ou de outro bem. A expressão bíblica no grego é litron, que significa resgate, redenção, preço de libertação. Deus realizou o seu projeto de redenção. O homem extraviou-se, mas Deus disse: eu vou colocar o projeto para trazer ele de volta. Só que Deus, antes de executar, promete que vai fazer. Compreende? Antes dele fazer, ele fala que vai fazer primeiro. E ele começou a anunciar essa redenção, falando do resgatador. Compreenda, Deus não esperou que o homem viesse para que houvesse a restauração. Deus foi ao encontro. Entendeu? Se Deus esperasse você vir, nem eu e nem você estava aqui. Ele disse: eu sei que ele não vem, mas eu vou. Aqui tinha gente, irmão, que quando os crentes da Assembleia de Deus iam pregar para ele, ele fechava a porta, chamava coisa feia e dizia: se um dia eu for crente, nunca vou ser da Assembleia de Deus. Está aqui pagando a língua. Aí sentado da Assembleia de Deus, dando glória a Deus e ainda batizado com o Espírito Santo. Pagou a língua. Jesus disse: você vai, você vem. Você não vem só porque você quer, você vem porque a minha graça é cativante, ela vai te trazer. Aleluia. E ele prometeu trazer o resgatador. Imagine que no ambiente de queda, o homem cai, a mulher cai, aí Deus olha para a mulher e diz assim: da semente da mulher, da mulher que caiu, como Deus tem a capacidade de tirar o que é bom do que é ruim. Foi ela que caiu primeiro e Deus compartilhou com Adão. Pois é dela que eu vou enviar aquele que vai resgatar. Aleluia. E é interessante que ele já está falando aí de concepção virginal, que normalmente quando se fala de semente na Bíblia é semente humana masculina, mas ele diz assim: da semente da mulher, como quem diz, tu vai ficar de fora. Em Isaías capítulo 61, o profeta anuncia pelo Espírito a vinda do libertador, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, libertar os encarcerados, e resumindo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor é uma referência ao jubileu, onde acontecia perdão de dívidas, onde eram devolvidas as terras que foram dadas para saldar uma dívida, e onde os escravos eram libertos.
Logo, o profeta está anunciando não bênçãos físicas temporais, mas a vinda de uma época onde haveria perdão, restauração e libertação. Mas a redenção não foi só prometida, porque Deus não só promete, Deus cumpre. Diga comigo, Deus cumpre. Ele enviou o resgatador. Paulo disse assim: chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. E quem é esse filho? É Jesus. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus identifica-se como resgatador, quando ele disse: o filho do homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o resgate aí. Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E Nazaré significa renovo, por isso que ele é chamado de renovo. Ele entrou na sinagoga e o dirigente do culto deu oportunidade a Jesus. Vou aproveitar esse jovem pregador. Quando deu oportunidade para ele ler os profetas, ele abre o capítulo 61 de Isaías. Coincidência? Não, providência. E havendo lido aquela porção do profeta Isaías, ele abre a boca diante de todos que estão olhando fixamente para ele e diz: esta escritura se cumpriu hoje em vossos ouvidos. Aquele que Isaías falou que viria com as bênçãos messiânicas do jubileu, é esse que está diante de vocês. Aleluia, diga amém. Os apóstolos, eles pregaram que Jesus é o resgatador. O apóstolo Paulo, por exemplo, prevendo a sua morte iminente, de Éfeso, ele manda chamar os anciãos e diz assim aos anciãos em Atos 20 e 28: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O apóstolo Pedro disse assim também em 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19: porque não fostes comprados com prata ou ouro ou coisas corruptíveis da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste como tradição de vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele está falando de Jesus. Glória a Deus. E Jesus não somente foi prometido que viria para resgatar, não somente foi enviado, mas ele consumou o resgate. Só em João aparece isso. No capítulo 19, versículo 30, quando ele está pendurado no madeiro, entre os céus e a terra, ele diz: está consumado, está pago. Não tem que pagar um preço para resgatar? Ele diz: está pago. Está pago. Aleluia. Diga comigo: a redenção, o resgate foi pago. Agora, 3 coisas indicam que houve o pagamento. Jesus, como nosso resgatador, cumpriu a obra de resgate, fornecendo 3 indicações da compra. Primeira, o preço da redenção do ser humano é preço de sangue. Diga comigo: preço de sangue. Levítico 17:11 diz que
quem fará expiação pela alma é o sangue. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Veja que é um princípio do Antigo e do Novo Testamento. Como é que eu sei que algo foi resgatado? É se o preço foi pago. E Jesus pagou. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e desatar os seus selos, pois com teu sangue compraste para Deus povos, tribos, línguas e nações. Você já pensou se o sangue tivesse comprado somente os brancos? Onde estariam os afrodescendentes? Se o sangue tivesse comprado só os ricos, eu e você não estaria aqui. Se o sangue tivesse comprado só os bonitos, meu Deus. Mas Paulo disse: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O sangue comprou povos, tribos, línguas e nações. Levante sua mão e adore a Deus, porque foi comprado pelo sangue de Jesus. O preço foi pago. Diga comigo: o preço foi pago. Só, irmãos, que aquela pessoa que é bem cuidadosa, quando ela adquire algo que passa a ser dela mesma, legitimamente, geralmente ela escreve, pertence, aí bota o nome dela. Tem uns que são mais cuidadosos. Eu trabalho com um irmão evangelista, que ele fez um carimbo para ele. Literalmente. Aí todo livro que ele compra, ele pode estar até me ouvindo aqui agora, ele aplica assim o carimbo. Uma outra indicação da compra é que tudo que a pessoa compra deve tombar, marcar, como propriedade exclusiva. Além do sangue ter sido derramado, Jesus disse: eu vou carimbar o que é meu. E como é que o Senhor vai carimbar? Com o meu Espírito Santo. Oh, aleluia. Efésios 4:30. Olha o que disse o apóstolo Paulo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Selo aqui é marca, irmão. O diabo, quando olha para a gente, vê esse selo. Por isso que ele não chega. Por isso que ele fica ao derredor. Redor não, ao derredor. Passe de longe, viu? Porque quem está andando aqui está selado. Tem a marca. Tem a presença do Espírito Santo dentro da vida. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O selo era usado para designar posse sobre um objeto ou coisa por ela selada. Glória a Deus. Indicava propriedade particular, segurança. Você lembra quando Pilatos mandou selar a tumba que ficou Jesus? Com isso ele estava querendo dizer: ninguém mexa aqui não, viu? Tem meu selo. Quando Jesus te selou, ele quis dizer a mesma coisa: não mexa não, viu? Não mexa não, que tem dono. Não é bonito isso, irmão? Não dá vontade da gente dar glória a Deus? Terceiro, o que indica que eu fui comprado é que agora eu posso ser usado por quem me comprou. Às vezes eu vejo umas histórias assim, sabe, irmão, que eu respeito, mas com muita cautela eu escuto. Não, Deus usou um bêbado. Não, Deus usou uma pessoa.
Eu digo, mas Deus só usa o que é dele. Você usa as coisas dos outros? Eu não uso. Eu só uso o que é meu. Quando ele quer dar um recado a alguém, ele diz, eu vou na casa do meu. Tem um santo aqui que mora nessa favela, que vive de joelho. Eu vou pegar ele para falar com esse empresário aqui. Vem cá, entrega essa mensagem aqui. Porque Deus só usa o que é dele. Para o Espírito Santo agir na pessoa, a não ser que seja instrumento de soberania. Que ele usa sem colocar o Espírito. Feito Ciro, feito Nabucodonosor. Aí ele se serviu do serviço, mas sem colocar o Espírito Santo. Até Faraó, Paulo disse, para isto te levantei. Não é? Aí é instrumento soberano, mas para o Espírito agir, só em crente que é salvo, comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando ele disse assim a Amós, que não deixará de revelar os seus segredos aos profetas. Olha, o segredo de Deus para quem é? É para quem ele comprou. É para quem ele comprou. O que significa ser propriedade de Deus? Diga assim, em primeiro lugar, indica um privilégio. Mais forte, indica um privilégio. É um privilégio ou não é, irmãos? Ser comprado por Deus. Privilégio fala de vantagem atribuída a uma pessoa. Por exemplo, o privilégio da posse. Pedro disse que nós somos um povo adquirido. Passamos a ser de alguém, daquele que nos comprou. A expressão grega aqui é preservado, indica possessão, aquisição. Ao ponto de Pedro dizer, antes não éramos povo, mas agora sois povo de Deus. O Salmo 100, verso 3 diz que ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Glória a Deus. Mas além de posse, indica valor. Diga comigo, valor. Nós somos propriedade exclusiva, irmãos. Jesus, quando respondeu a pergunta, a afirmação de Pedro, ele diz assim, olha, minha igreja. Olha o pronome possessivo. Minha igreja. Frequentemente, irmãos, um objeto, ele, embora tenha um valor intrínseco, ele pode adquirir um valor maior dependendo de quem seja o dono. Por exemplo, se eu botar a minha camisa aqui para leiloar, não vai dar muita oferta não. Mas se botar a camisa de um jogador, dependendo do jogador, vai ter lance muito alto, não é? Então, quando a gente diz que ser propriedade de Deus indica valor, quer dizer que o valor da gente em si é um valor ínfimo. Agora, quando a gente pertence a Ele, aí o valor vai lá para cima. Você é de quem? De Deus. Aleluia. Às vezes as pessoas são de uma família nobre, né? Aí alguém diz, tu é de quem? Diz, eu sou dos Vasconcelos. Não é não? Eu sou dos Martins. Aí a pessoa diz, meu Deus. É ou não é? Aí lá vem um crente salvo. Aí a pessoa diz, tu é de quem? Diz, eu sou filho do El Shaddai. Eu sou propriedade daquele que fez os céus e a terra só com a palavra da sua boca. Eu sou dele. Aleluia. Então indica um privilégio, indica uma posse e indica um valor.
Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse em Tito 2:14, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez povo seu, especial, zeloso de boas obras. Agora, amados, além de indicar um privilégio, nós precisamos dizer esta noite que ser comprado por Deus indica uma responsabilidade. Diga comigo, privilégio e responsabilidade. Sabe por quê? Porque se fomos comprados por Deus, Ele exige exclusividade. Ele não divide a gente com o diabo, nem com o mundo e nem com a carne. Ele nos comprou e nos fez privado. Você não é uma propriedade pública que todo mundo tem acesso. Você é uma propriedade privada. Salomão, quando se dirigiu a Sunamita, disse assim: jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Como quem diz, só quem tem acesso sou eu. Exclusividade, algo que é particular, que é peculiar. O diabo é doidinho para tirar a gente da mão de Deus, para ter a gente de volta. Até porque que quando Adão pecou, ele nos sujeitou ao domínio de Satanás. Isso está em Romanos 8:20, que ele nos sujeitou. Ele sujeitou a criação, de forma que o apóstolo Paulo, o apóstolo João diz: quem peca é do diabo. Tem como mudar esse texto não, viu, irmão? Quem vive na prática do diabo, do pecado, vive sob o domínio de Satanás. É por isso que na hora do convite, irmãos, é uma batalha tão grande. Tem gente que sente a mão pesada. Já teve essa experiência? Tem gente que sente as pernas travarem, porque esse proprietário não quer soltar. Ele quer amarrar no tráfico, ele quer amarrar na prostituição, ele quer amarrar nas drogas, ele quer amarrar na homossexualidade. Ele diz: não solto, não solto. Só que ele é só valente enquanto chega o mais valente. Quando chega o mais valente, ele solta e a pessoa é liberta pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O diabo, por causa do pecado, cegou o entendimento do homem. 2 Coríntios 4:4. O diabo, por causa do pecado, exerce influência sobre o homem. Efésios 2:2. Possui o homem. Há casos em que a liberdade que o diabo tem é tão grande que ele possui até a mente. Com frequência acontece isso com algumas pessoas que perdem até a sua personalidade. E o inimigo passa a falar na boca da pessoa. Ele suprime a personalidade. Lembra daquele homem que vivia em Gadara? Esteja orando que hoje é noite de libertação. Todo mundo tinha medo do homem de Gadara. Também ele quebrava a corrente. Tem alguém aqui que quebra a corrente? A gente não tora uma corda. Ele quebrava a corrente. Tentaram amansar, colocando ele em jaula. A fera não deixa de ser fera enjaulada, continua fera.
Ou seja, submeteram a um tratamento da época, mas não conseguiram mudar. Porque o problema era espiritual. Não adianta dar tarja preta. Não adianta entupir de remédio tarja preta, quando o problema é demônio. Vai dopar a pessoa. Fica cheio daquela substância e não muda. Mas Jesus foi em direção a Gadara. Aí você sabe, quando o diabo sabe que vai perder, coloca uma tempestade no caminho, não é? Vou atrapalhar Jesus, está atrapalhando. Os discípulos foram navegando, Jesus adormeceu, Marcos disse que ele botou até a cabeça numa almofada, foi para a parte traseira do barco. Quando eles se viram em desespero diante da tempestade, acordaram Jesus para ajudar a pegar um copinho e jogar água fora. Que às vezes a gente desperta Deus pedindo uma coisa e Ele se levanta para fazer outra que a gente não espera. Jesus se levanta para tirar a água do barco, disse, eu? Foi para a proa e disse, quieto! Ele parou. Levanta a mão para adorar esse Jesus. Quando chegou em Gadara, Jesus só fez botar o pé na areia da praia. Lá vem aquele homem despido, que é isso que o diabo faz. Ele desnuda, o evangelho bota roupa. Em nome de liberdade, quebrava a algema, sou livre, é livre nada. Quebra a algema, mas dentro cheio de demônio. Despido, algemado, se ferindo com pedras. Esse negócio de se cortar, irmão, isso não é só questão de psicológica, não. Por trás tem alguém. Eu vi uma psiquiatra dizer que o cérebro humano não reconhece o suicídio. Por quê? Porque Deus fez o cérebro humano para autodefesa e não autodestruição. Pode ver, quando uma pessoa vai atirar uma coisa em você que você vê, você faz logo assim. Quando alguém se aproxima demais, você faz assim, que é autodefesa. Mas o que é que a pessoa faz influenciada, tanto por problemas psicológicos, como também por problemas demoníacos? Se destrói, se corta. A Bíblia diz que ele se feria com pedras. Ele queria aliviar uma dor que estava dentro. Ah, que noite de libertação, Jesus. Quando ele viu Jesus, saiu descendo assim, ó. Quem sabe os habitantes de Gadara disseram, coitado desse Galileu, ele vai rasgar ele em duas bandas. Jesus disse, vai. Está já rasgando. Quando ele chegou, caiu de joelho e disse, viesse fazer o que aqui, filho do Altíssimo? Jesus disse, eu nem entrei na jogada, já arriou as armas, saia dele! Eu acabo de receber uma palavra profética esta noite. O diabo só mandou na tua vida até hoje. Hoje é dia de Jesus descer com espada para quebrar cadeia. Feche os olhos, irmão. Vai passar uma brisa suave aqui agora. Eita, como na vassoura emenácia. Recebe uma graça que está sendo ministrada agora. No mundo espiritual está acontecendo algo, pastor. Deus vai te tomar numa língua nova que tu nunca falaste. Está acontecendo uma agitação. Eu estou vendo, viu, pastor? Tem demônios como sombra saindo daqui assim, olha, correndo. Cadeias estão sendo quebradas. Recebe a glória!
Guerreia com línguas estranhas. Guerreia. Está se partindo algemas. Tarabacatu te parabacatura macala bahara balabarras. Vai, está passando uma mão branca na frente da tua boca. Jesus vai te batizar aí sentado. Agora! Eita, que coisa linda. Ande com manavassura e me cantarava xandaramanássia. Gaiolas estão sendo quebradas esta noite. Tem um filho teu morando em São Paulo. O Espírito Santo está me dizendo que ele está sendo liberto lá. Tem milagre à distância. Aleluia. Aleluia. Oh, que presença. Oh, que presença. Ande lá de obras. Mendi conte decamantrias. Ori me cantarava chore me andaramanas. Ei, tchurica terevia sobrefaço e teremanaramalabahai. Andai, argia sor. Mente obre a sobrefácia. Aleluia. Mas ele não só possui a mente das pessoas. O inimigo enferma as pessoas. Tem enfermidades que não são por causa da queda original somente. Tem enfermidades que não são só decorrentes de vícios que a pessoa praticou ou pratica. Não é somente porque foi herdada dos pais, uma coisa congênita, herdada. Não, nem por maus hábitos alimentares ou higiênicos. Tem enfermidades que é Satanás quem impõe à pessoa. Um dia Jesus estava numa sinagoga e entrou uma mulher assim, olha. Ela sofria de escoliose. Tinha uma curvatura na coluna. Quem olhasse para do lado de fora da coisa dizia assim: é uma má formação. Mas Jesus estava na sinagoga e ele vê diferente. Tem gente que até vai para lugares religiosos, mas aonde Jesus não está, entra assim e sai assim. Mas nessa noite você veio para um lugar que quem entrou assim pode sair assim, ó. Sabe por quê? Porque Jesus está na sinagoga. Aí a Bíblia diz: e vendo a Jesus, quem escapa do olhar dele? Chamou-a, disse: vem cá, filha de Abraão. Eu vou deixar tu entrar numa gaiola e sair de gaiola? Não, tu não fosse feita para viver dentro de gaiola. Estás aí há 18 anos. Satanás te mantém presa. A expressão ali é laço. Ele deu um nó como quem amarra caranguejo. E disse: não solta. Eu disse: você solta. Aí a Bíblia diz que assim: estás livre. Mandou logo ele sair de cima, porque ele estava escanchado. Ela entrou como um cavalo. Não é assim que ele usa, né? Quando está lá nos terreiros, né? É meu cavalo, é. Aí Jesus disse: sai de cima. Saia de cima. Aí o inimigo logo saiu e disse: pronto, eu tirei o espiritual, agora vou no físico. Botou a mão nela assim e disse: sim, direito.
Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Os espíritos de enfermidade sairão. Anderrara chora manás. Omine camantri me cantará manás. Aleluia. Ele liberta. Jesus disse: o príncipe deste mundo vem aí, ele não tem nada em mim. Amados, eis um alerta de Deus para nós. Você é propriedade de Deus. Não permita que o diabo tenha nada dele em você. Nada, nem um dedinho. Nem um dedinho. Um dia eu estava orando em casa. Depois que terminei aquele período de oração, eu fui deitar. Quando eu estou deitado, eu tive uma revelação. Eu morava numa casa que tinha portão, um terraço, e tinha uma porta mais para dentro. E eu sonhei que eu ia fechar. O dono de casa faz assim, né? Quando chega a hora, ele sai fechando todas as portas, né? Aí eu fechei as portas do quintal, da cozinha. Quando fui fechar do terraço, aí eu vi quando veio um homem bem grande, a altura, os braços dele arrastavam no chão, os olhos esbugalhados, o cabelo todo para cima. Ele fazia Ele veio na hora que eu estava fechando o portão. Aí ele segurou para eu não fechar, e eu entrei em luta com ele. E ele fazia força para entrar e eu força para fechar. Ele força para entrar e eu força para fechar, até que eu consegui botar mais força que ele, fechei e tranquei. E ele ficou do lado de fora, querendo entrar. O Senhor me disse: coloca-te como atalaia na tua casa. Não deixa o inimigo entrar. Ei pai, ei mãe, tu estás na brecha pela tua casa. Tu estás na brecha como Jó pelos teus filhos, que orava de madrugada, dizendo: talvez algum deles pecou, eu estou aqui sacrificando. Que se a gente não tapar, ele pega a propriedade peculiar e entra para destruir, provocando divórcio, desviando os filhos, acabando com a história que a pessoa tinha de comunhão na igreja. Mas esta noite o Espírito Santo está dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aleluia. Diga comigo: Deus não nos divide com o mundo. É isso mesmo. Você é propriedade e foi comprado, então você não é mais do mundo. Tiago disse: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. Você sabe que quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo da terra do Egito, Faraó fez propostas, não foi? Ele disse: olha, ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Por que você está pedindo para ir para o deserto, para o Monte Sinai? Sacrifique aqui. Quer dizer, o inimigo até quer que a gente cante hinos, não é? Mas cante hino sem ser crente. Hoje a moda não é botar artista secular para cantar hino com crente, misturando. Acha que Deus recebe. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, dura e crua. Cantar, todo mundo canta, mas chegar no céu é outra coisa. Tem gente enganada demais, irmão. Fulano canta bonito. Eu quero saber se chega no céu. Ah, meu Jesus. Faraó disse: sacrifique aqui. Moisés disse: aqui não. Mas na frente ele disse assim: olha, vá, mas não vá longe. É aquela conversão que a pessoa fica lá e cá. Não vá, mas não vá longe. Aí disse Moisés, disse também: não dá não.
Ou todo lá, ou todo cá. Aí o faraó disse assim: vá, agora pelo menos deixe só ir os homens, deixa as mulheres. Vocês vão querer, irmã? Vão querer que vá só os homens para o céu? Não, vai as mulheres, vai as crianças, vai todo mundo. Aí ele disse mais na frente assim: olha, agora deixa as ovelhas e as vacas. A gente vai deixar, irmão? Não, a gente vai levar tudo. Moisés disse: não fica uma unha. Conversão só se sair tudo. Vai sair os homens, vai sair as mulheres, vai sair as crianças, vai sair as vacas, vai sair os bois, vai sair as ovelhas, os carneiros, vai sair, é tudo de Deus, é tudo de Deus, é tudo de Deus, é tudo de Deus. Foi tudo comprado, tudo comprado. Paulo disse assim: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que algumas coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Agora, Deus quer exclusividade, que a gente não se misture com as coisas do diabo, nem do mundo e nem de nós mesmos, viu, irmão? Paulo disse assim, ó: não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom. Essa ideia, meu corpo, minhas regras, não é? A roupa é minha, eu uso a que eu quero. Você é crente? Se você é crente, não é a roupa que você quer, é a roupa que a Bíblia ensina: pudor e modéstia. Adão e Eva botaram uma tanga. Deus disse: isso aí não cobre não, isso é roupa que usa por dentro, tem que ter a túnica por fora, que é do ombro até o joelho. Essa cobre. Quem manda em mim sou eu. É crente? Não manda não, mas não. Não sois de vós mesmos. Eu namoro com quem eu quiser, não namora com crente. E com crente de caráter, porque tem gente que tem caráter, mas não é crente, e tem gente que é crente, mas não tem caráter. Tem que ser crente e ter caráter para poder namorar. Você namora com quem Jesus quiser, se você é propriedade de Deus. O teclado, por favor. Diga comigo: somos dele. Foi Paulo quem disse: mas vós sois dele. Paulo disse assim: já não vivo eu. Irmão, é tão fácil falar isso. Ou não é? Fala a verdade, irmão. Vamos ficar de pé com a permissão do pastor.